pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe para vocês então o porta-talheres, aquele que a gente leva na bolsa, né, para o trabalho, para um piquenique, enfim, para onde quiser, onde cabe ali a faca, o garfo, a colher. E atrás dele no verso é uma ideia que uma cliente minha deu de colocar um bolsinho para colocar o guardanapos, né? Eu fazia esse porta-talheres, mas nunca tinha feito com bolsinho. E ela me pediu então e eu ligeiramente ali aproveitei a ideia dela para fazer um vídeo. Então assim, eu trouxe para vocês esse projeto numa forma um pouquinho mais difícil. Por que que eu trouxe mais difícil? Porque essa situação ela pode acontecer com vocês dependendo da padronagem do tecido que vocês forem comprar para fazer esse projeto. O que que eu quero dizer com isso? O tecido que tem pé. O que é o tecido que tem pé, para quem não sabe? É quando os desenhos, né, do meu tecido, eles estão todos para a mesma direção, como as corujinhas aqui. Então, se eu fizer isso aqui, né, aqui elas ficaram direitinho, né, na ordem certa, só que aqui elas ficaram com a cabeça para baixo. E isso não pode acontecer porque fica feio o trabalho. Então, eu trouxe essa situação para mostrar para vocês como é que a gente faz, porque ela tem a abinha também que fecha, a abinha não pode ficar ali com as corujinhas de cabeça para baixo. Então, vamos começar. A peça toda vai ficar com 55 centímetros. Então, aqui, esse aqui vai ser o meu forro. Ele tem 56, né? Porque para quem me conhece, sempre eu corto um pouquinho maior. E aqui tem 19. E essa aqui vai ser a parte principal. Então, se ele não tivesse pé, eu trabalharia com ele assim, seria muito mais fácil. Seria só estruturar ele na manta e depois colocar o forro e tá feito o trabalho. Mas como ele tem pé, então eu separei essas duas partes aqui. Essa parte aqui, então, ela tem 18 aqui e aqui ela tem 33. Ela seria 31, no caso, né? Porque ela vira aqui, seria a abinha dela para vir essa parte que encaixa aqui. Mas, como eu disse, a abinha não pode ficar com as corujinhas de cabeça para baixo. Então, eu vou precisar cortar isso aqui. Então, eu coloquei mais 1 centímetro ali para essa parte da costura, da margem da costura. E aqui nessa parte eu também coloquei mais 1 centímetro por causa dessa parte aqui, que eu também vou ter que costurar aqui, vou ter que emendar ela aqui. Por causa dessas margens de costura, dessas duas emendas aqui e aqui que eu vou recortar, eu coloquei 1 centímetro a mais. Então, eu vou recortar essa parte aqui. Essa parte é onde tem 1 centímetro, por isso que tem esse risco. E aí, então, o que eu vou fazer? Aqui, então, a corujinha tem uma direção. E aqui assim, onde eu recortei. Eu vou fazer o contrário, elas vão ficar de cabeça para baixo. E eu vou costurar assim. Porque depois que eu costurar, ela, quando fechar, ela vai ficar da forma correta. Eu vou passar uma costura aqui, então. Passei a costura ali, então. Agora, aqui, para vocês entenderem, vai ficar assim. Agora sim vai ficar certo, ó. As corujinhas do lado certo. Agora, eu vou fazer a outra emenda, que é dessa parte aqui, que é a parte que vai vir aqui na frente. Então, a mesma coisa. Aqui, ela tá com as corujinhas com a direção todas lá pra minha esquerda. Então, eu vou pegar aqui ao contrário, né? As duas de cabeça pra baixo e vou fazer isso aqui. Vou passar uma costura de 1 centímetro aqui. Vou passar essa costura aqui. As duas costuras feitas, então, aqui, eu vou lá na máquina e vou passar isso aqui para eles ficarem, então, bem retinhos aqui, para depois a gente fazer a estruturação. Passado, então, aqui, ficou bem retinho, que assim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou estruturar isso aqui na manta acrílica, nesta aqui. Ela não é muito espessa, não é R1 nem R2. Eu simplesmente vou cortar, né, do tamanho disso aqui, vou passar, né, deste lado aqui, e ela vai fixar. Tá? Ela fica assim quando eu estruturo, eu passo o ferro e ela fica assim, tá? Fica durinho aqui assim. Não tem cola, mas, né, só o calor do ferro ali, ela já meio que gruda ali, né, digamos assim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou quiltar essa peça toda aqui, né, deixar ela pronta, vou refilar ela todinha, depois a gente vai trabalhar no bolso. Quiltado, então, aqui, todo ele, e já refilei. Agora, a gente vai deixar ele um pouquinho de lado e vamos trabalhar no bolso. O bolso, então, são essas duas partes aqui, esse aqui é o forro e aqui é a parte principal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar
o meu forro, como ele tem uma estampa, então fica estampa com estampa, e vou colocar aqui em cima. E vou passar uma costura reta. Passei a costura reta ali, menos de meio centímetro ali, só mesmo para fixar um no outro. E agora, aqui, eu vou fazer isso aqui. Ele vai ficar um falso viés, né? Eu vou acertar ali as pontinhas e vou fazer isso aqui. Ele vai ficar ali aparecendo aquele forro, por isso que eu cortei ele um pouquinho maior aqui na altura. Então, eu vou lá no ferro, vou passar, acertar direitinho aqui, depois eu vou passar um pesponto aqui. Passei, então. Então, agora eu vou passar um pesponto aqui em cima, que essa costura aqui, ela vai ficar em cima dessa minha emenda aqui, tá? Pespontei aqui, coloquei um botãozinho já aqui no meio. Fechei ali embaixo e já refilei. Eu não tinha falado as medidas disso aqui pra vocês. Então, aqui ficou com... Eu cortei com 20, né, aqui, que agora eu já refilei. Cortei com 20 e aqui com 18 no principal. E o forro eu cortei, então, né, com mesmos 20 por 20 aqui, por causa dessa dobra aqui, né, pra ela fazer o falso viés. Nós vamos deixar um pouquinho de lado isso aqui e vamos voltar aqui pra parte principal e vamos colocar o forro nele, que é assim. A gente vai colocar o forro nele todinho, não vamos deixar nenhum espaço pra desvirar. Então, a gente vai fechar ele todo aqui, todinho. Costurei ele todo aqui. Agora, a gente vai refilar isso aqui. Refilado ele todo, a gente vai arredondar essa parte aqui, que é a parte da abinha. Então, a gente vai pegar essa reguinha simples, vocês sempre veem que eu uso coisas bem simples. Isso aqui é uma reguinha escolar, eu mostro pra vocês sempre que dá pra usar aquilo que vocês têm em casa. Então, a gente vai encostar ali, essa régua aqui e ali, bem no limite. E vai passar um risco aqui, tanto deste lado como deste lado. Encosta ali no limite, encosta ali no limite e faz isso aqui. E agora vai lá na máquina e passa uma costura ali. Depois a gente vai recortar. Costurado então ali, a gente recorta isso aqui. Pronto, essa aqui é a parte da abinha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um viés nessa parte aqui. Aí, vocês têm a opção de colocar um viés do mesmo tecido ou um outro viés que vocês queiram. No meu caso, eu vou colocar um viés mesmo, não vou colocar do mesmo tecido. Então, eu só vou dobrar aqui no meio, vou encaixar aqui e vou na máquina e passo uma costura reta aqui. Colocado o viés, já refilei. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos dobrar isso aqui no 22,5 aqui nessa parte, que vai dar aqui na nossa costura. Aqui, 22,5, bem certinho, 22,5 e aqui tá a nossa costura. Então, aqui a gente vai fechar a nossa peça. A gente vai fechar aqui e aqui. Pronta, fechada a nossa peça. Agora, a gente vai fazer as divisórias aqui. Então, a gente vai medir daqui da costura, né? Não é ali desse limite, mas da costura pra dentro, a gente vai medir 5,5. 5,5. 5,5 e aqui ficou com 5,5. De novo. Pronto. Agora, a gente traça a nossa risca aqui. Com a nossa canetinha fantasminha, né? Nesse caso aqui tem que ser, porque depois a gente vai apagar. E agora, a gente vai na máquina e passa uma costura aqui, bem reforçada, para isso aqui não vir a se descosturar depois. Costuras feitas aqui, ficaram presos ali, né? As três aqui, os três lugares. Agora, a gente vai virar e vai, então, sobrepor esse bolso aqui. Vamos costurar aqui, não precisa tentar esconder, porque a gente vai colocar um viés. Então, a gente passa uma costura reta ali, aqui e aqui. Coloquei o bolso, então, aqui, já coloquei o botãozinho ali e já coloquei também a minha etiqueta. Agora, a gente vai arredondar essa parte aqui, só que a gente vai arredondar com uma outra parte, uma outra tampinha, né? Porque se a gente arredondar com essa aqui, que é a mesma que eu arredondei aqui, nós vamos perder muito espaço aqui pro talher. Então, eu peguei uma outra tampinha, essa aqui é uma tampinha de fermento em pó. Então, vocês peguem o que vocês tiverem aí. E vão ali, bem no limite daqui e no limite dali. E façam isso aqui. Quem não quiser arredondar, quiser fazer, colocar depois o viés com canto metrado,
pode ser também. Eu gosto mais do arredondado, é mais fácil de colocar o viés e, na minha opinião, mais bonito. Então, eu vou passar uma costura ali e passar uma costura aqui. Depois, vou recortar. Pronto, costurei ali e depois recortei. E agora a parte, né, antes da colocação aqui do botão de pressão, que é a última parte, a gente vai colocar, então, o viés em toda a volta. Vou colocar esse mesmo viés aqui. Colocado o viés aqui, todo ele à volta. Agora, então, a gente vai colocar o botãozinho que falta aqui assim. A gente olha aqui no olhômetro mesmo, viu que é aqui no meio, sim, e coloca, né? Empurra aqui com o dedo. Primeiro vamos colocar essa parte aqui, né? Depois a gente coloca a outra, porque a gente vai ainda medir. Colocado ali, a gente baixa assim, aqui, né? E marca ali, aonde vai a outra parte. Ali eu marquei, fiz um pontinho e vou colocar a outra parte. Daí aqui fica um pouquinho mais difícil porque ele está fechado, mas não é impossível. A gente vai ali, empurra e coloca a outra parte ali. E tá colocado o nosso botãozinho, aí é só fechar e tá pronta a nossa peça. Agora a gente vai colocar então os atores principais. Vamos colocar então o garfo aqui, né, a faca, tanto faz assim como assim, eu prefiro já botar assim por causa do fio. E a colher aqui, né, empurra lá pra dentro, aqui, aqui e fecha aqui. No verso, então, nós temos a parte de colocar os nossos guardanapos. E pronto, tá pronta a nossa peça. Uma peça simples de fazer, bem rápida, cortando o tecido antes, dá pra fazer várias num dia. Se pegar uma padronagem aqui que não tenha pé, como eu falei, dá pra fazer mais rápido ainda. Aqui, né, eu só queria fazer uma observação. Vocês devem estar se perguntando, nossa, se é para botar viés ali embaixo, então para que fazer toda aquela historinha ali de virar, de medir de 1 centímetro, de virar ao contrário, e, né, costurar e depois revirar de novo? Eu quis mostrar para vocês aquilo ali, caso vocês queiram fazer sem viés, né? Ou seja, deixa aquela parte ali toda aparente e coloca o viés daqui, né, até aqui. Eu acho mais bonito dessa forma aqui, e as minhas peças eu faço dessa forma. Mas vocês façam do jeito que vocês quiserem, né? E eu sempre mostro, tento mostrar para vocês ali as formas mais difíceis de fazer, para que depois, para dali para frente, seja mais fácil. Então, a partir deste vídeo, vocês tirem, né, ali as conclusões de vocês, façam ali as análises de vocês, digamos assim, né, procurem uma padronagem mais fácil de fazer, cortem o tecido ali 55 centímetros de uma vez só, o forro e a parte principal, depois faz a dobradura ali, né, aqui no meio, se quiser fazer essa costura aqui, pode fazer, se não quiser também não faz. Tá? É tudo muito à vontade e usando a criatividade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que aproveitem, façam para vocês, para vender bastante aí na ateliê de vocês. Se gostaram, né, e somente se gostaram, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, comentem, compartilhem e um beijo no coração de vocês e Deus abençoe e até o próximo projeto.